As cartas de Yu-Gi-Oh! Têm diferentes níveis de poder e por conta disso algumas delas valem mais ou menos a pena de se utilizar. Entretanto, tem algumas cartas específicas que acabam virando tão essenciais, mas tão relevantes para o jogo, que é impossível você cogitar utilizar um deck que não utilize essas cartas. E aí, você acaba automaticamente, quando você vai montar um deck, você coloca algumas cartas quase que por obrigação, porque elas têm uma qualidade muito maior do que outra. E se vocês não sabem ainda de que cartas que eu estou falando, eu vou fazer aqui para vocês um vídeo com 5 cartas que são as cartas mais essenciais do jogo atualmente, aonde se você tem a opção de colocar ela na sua decklist, você imediatamente vai colocar, porque vale muito mais a pena. Então, espero que vocês gostem aí, gente. Talvez isso dê uma ajuda aí para vocês entenderem como o jogo tá, como a dinâmica do jogo tá atualmente. E bora lá. Antes, é claro, de falar da primeira carta, eu gostaria de lembrar vocês aí que isso não é um top 5. Eu coloquei ela simplesmente aqui em ordem alfabética, então eu vou só falar de 5 cartas, mas não é um ranking. Bom, vamos lá. A primeira carta é a Ash Blossom e Joyous Spring, que desde seu lançamento vem sendo uma carta extremamente sólida e presente em praticamente todas as decklists, desde 2017, 2018, se não me engano, 2017 acho que foi o lançamento dela. Então assim, muito forte essa carta desde sempre. Agora, por que que hoje especificamente ela é uma das 5 cartas mais fortes do jogo? Porque que ela é forte todo mundo já sabe. Agora, por que que ela é tão essencial assim? Bom, a Ash, por conta de ter um efeito que impede adição de cartas para a mão, a gente tem uma sinergia muito forte para o formato atual, não só com as próprias interações de arquétipo que a Ash já interage muito bem, como também com o Mulcharm Fualos e com o Mulcharm Purulha, que são duas cartas que estão extremamente em alta e ditando basicamente todo um grupo de defesas e de staples que a gente tá começando a ver mais agora que esse Fualos foi lançado, né? E essa Ash era uma resposta direta, uma das pouquíssimas respostas diretas para esses carinhas. O que significa que, além da sua Ash ela ser uma carta naturalmente boa em formato de hand trap, ela também acaba funcionando quase que como uma Khaled, por conta de ter um efeito que consegue impedir uma proteção do seu oponente que ele estaria tentando aplicar ali, né, para você não ir tão longe com o seu combo. E você acaba conseguindo fazer isso também com a Ash. Além disso, ela tem um bom atributo para muitos decks, o que significa que você consegue utilizar o fato de ela ser de fogo para muitas jogadas que você poderia fazer dentro de um deck por conta de ser de fogo. A gente tem cartas como Sunlight Wolf que pegam ela de volta do cemitério para a mão, ou cartas como o Synchro 6 ali do Fire Fist, que utiliza no Salamangreat para trazer ela diretamente do seu deck e depois adicionar ela para sua mão. Então, por conta disso, a Ash ela é aí a carta mais eficaz dentro do conceito de hand trap, porque ela consegue transcender esse conceito e passar para a parte de proteção também, por conta aí dos Mulcharms atuais. De um jeito muito parecido com isso, a gente tem aí a Khaled by the Grave, como uma carta muito relevante aí para o jogo atualmente, com um motivo praticamente igual o motivo da Ash Blossom, que é a interação fortíssima aí contra o Mulcharm Fualos e o Mulcharm Purulha. Entretanto, essa Khaled ela tem uma outra interação extremamente forte que faz com que ela seja tão essencial. A Khaled que, em suma, funciona para negar aí hand traps que seu oponente tente ativar contra você, ela tem uma funcionalidade específica para todos os decks que acabam tomando a próxima carta dessa lista aqui, que é o Dimension Shifter. Então, para a gente entender aí essa Khaled, é muito importante que a gente saiba aí a importância do Dimension Shifter para o jogo. Então, basicamente, o Yu-Gi-Oh! É um jogo que atualmente tem uma dependência muito grande do cemitério, e alguns decks acabam dibrando isso aí e conseguindo jogar sem utilizar esse cemitério com uma frequência alta. Esses decks eles acabam utilizando o Dimension Shifter quase que como obrigação, por conta de ele ser extremamente viável contra qualquer deck que utilize do cemitério, e são de fato a maioria dos decks que fazem isso. E aí essa Khaled fortalece-se mais ainda por conta do seu fator aí
de negar especificamente o Dimension Shifter, que é uma carta que você com certeza vai tomar de qualquer deck que possa utilizá-la. Então, como existe uma disparidade muito grande a partir do momento que um Shifter é ativado entre um deck que precisa do cemitério e um deck que não precisa, essa Khaled acaba sendo obrigatória em qualquer deck que não utilize esse Shifter para se proteger de uma maneira eficiente. Além do fato de que ela vai funcionar naturalmente como qualquer negação de hand trap ali, além de pegar algumas engines dessas que utilizam o cemitério também com eficiência. Então, por conta de todos esses fatores, a Khaled hoje em dia vem sendo uma carta extremamente essencial. E aí essa terceira carta, que é o Shifter, que eu já engatei as duas de uma vez, acaba não tendo nenhum motivo para você não utilizar uma carta que muitas vezes te ganha o jogo sozinha quando você ativa. Porque, em geral, esse Shifter consegue trocar lá com 3, 4 cartas da mão do oponente que acabam ficando praticamente sem efeito e o oponente acaba tendo que fazer jogadas extremamente escassas e com muita fragilidade para conseguir algum tipo de linha que possa gerar alguma chance de ganhar contra simplesmente o Dimension Shifter, que é apenas uma das cartas que estava na sua mão e você tem todo o resto da sua mão para fechar esse caixão e fazer com que o seu oponente não consiga jogar. Por conta disso aí, o Shifter também é uma carta extremamente essencial para o jogo atualmente. Para os decks, perdão, atualmente, e para o jogo eu não sei se é tão assim, existem controvérsias aí, muita gente pede que essa carta seja banida e eu acho que eu concordo. Bom, a quarta carta aqui dessa lista, gente, vai ser a Dominus Impulse. Dominus Impulse, que também é uma carta nova, acabou de lançar nessa coleção e ela dita também todo um tipo de interação que, em conjunto com a própria Ash Blossom, que também está aqui na lista, acaba fazendo com que diversas estratégias enfraqueçam com uma frequência muito maior do que aconteceria. Bom, a Ash, que tem o efeito aí de negar cartas que adicionam carta do deck para mão, ou invocam cartas do deck, ela já era uma ótima carta contra decks como, por exemplo, o Labyrinth, que acaba dependendo com muita frequência das suas traps. E aí, a Dominus Impulse, ela vem para fechar esse caixão para esses decks e acaba, como eu falei, aumentando a frequência com que isso acontece, porque agora a gente tem 3, 6 cartas, e aí a gente consegue com muito mais eficácia parar esse tipo de deck. Não só isso, como também ela é uma carta que sinergiza muito bem com as próprias boas hand traps do próprio formato, o que significa que ela pareia muito bem com outras hand traps. Então, mãos onde você duplica ou triplica hand traps na sua mão, uma delas ser a Impulse, geralmente cobre todas as possibilidades de coisa que o oponente possa fazer, por conta dela negar efeitos que outras hand traps não negam. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem cartas como, por exemplo, o Effect Veiler, que nega um monstro na mesa do oponente, e que a Ash consegue fazer a mesma coisa, entre aspas, com muitos efeitos que forem ativados, caso seja um efeito na mesa que invoque um monstro, essa Ash consegue ter uma funcionalidade parecida e às vezes cumprir até mesmo a mesma função que você gostaria para um Effect Veiler. Já a Impulse, ela é uma carta meio insubstituível, então muitos dos efeitos que tomam Impulse não tomam outras hand traps, o que gera uma nova camada e novas linhas aonde a gente consegue ter uma cobertura contra praticamente qualquer tipo de efeito. A gente até tem efeitos que invocam do deck que tomariam também a Ash, a gente tem efeitos do cemitério que tomariam também, por exemplo, uma Bad. Entretanto, hoje em dia a gente tem essa carta que nega Special Summon da mão, nega Special Summon banido, nega Special Summon do Extra Deck, coisa que a gente não tinha até então. Então, essa Dominus Impulse, além de gerar esse tipo novo de interação, o que já faz com que ela seja uma carta diferenciada, ela tem esse bônus que tem uma sinergia muito forte com as outras interações que já existem, de modo a você cobrir o turno do seu oponente como um todo, abrindo simplesmente com duas hand traps ou algo parecido com isso. Além disso, tudo, ela tem o fato de que ela é uma trap, o que significa que ela não se abre para cartas comuns de proteção de turno 1, como por exemplo a Trust e o Talent, o que bota mais uma pressão forte para cima dessa Impulse, o que faz com que essa carta seja tão boa como de fato ela é. O único detalhe é que você, pelo resto do duelo, você não vai poder ativar efeitos de luz, de luz, terra e vento. E aí, isso limita ela, geralmente, a decks que rodem em engines de Dark, Water e Fire. Então, se o seu deck é de fogo, água ou Dark, você com certeza vai querer ter a Impulse no seu deck, mesmo que algumas das hand traps acabem morrendo, por exemplo, seus próprios Veilers que morreriam depois de você ativar essa Impulse, você consegue ativar numa ordem que isso não te atrapalhe, ou até
até mesmo se aproveitar dessa Impulse e ignorar a outra possível Hand Trap por conta do quão poderosa é essa própria Impulse. E por fim, a quinta carta dessa lista aqui é a SP Little Knight, que teve aí agora o seu reprint, então agora ela tá mais barata do que já estivera, mas ainda assim é uma carta super cara por conta do fator de ela ser extremamente viável em qualquer deck. E portanto se você tem um espaço no seu extra deck e o seu deck não te travou em nenhum tipo de atributo ou algo que não deixe essa SP entrar, você com certeza vai querer ter uma no seu extra deck. Por conta do seu efeito extremamente potente de proteção, ela acaba gerando duas camadas de interação em apenas uma carta, porque quando você invoca ela, você consegue banir uma carta no campo ou no cemitério, então perceba já essa versatilidade inicial, além do fato de que você consegue, quando o oponente ativa qualquer coisa, então um efeito super fácil de ativar, você consegue banir 2 monstros na mesa, sendo pelo menos um deles seu, o que faz com que você não só consiga interagir novamente com a mesa do seu oponente, como também proteger os seus próprios monstros, o que faz com que essa carta seja extremamente completa, extremamente eficiente para um monstro de Link 2 super genérico que pode fazer com praticamente qualquer monstro. Então, por conta dessa genericidade, a SP acaba sendo a carta de extra deck mais eficiente do jogo como um todo e provavelmente vai ser assim até que lance alguma carta tão absurda quanto ela, que eu espero e acho que não vai acontecer com muita frequência. Então, essa SP veio para ficar e provavelmente vai ficar por muito tempo, porque o efeito dela é praticamente incomparável com qualquer outro Link 2 do jogo, porque ela é a única que consegue com eficiência interagir, te proteger e ao mesmo tempo flutuar ali, gerando uma dinâmica muito difícil de lidar por conta de seu efeito ali esquivo que ela tem. Então, muito forte aí a SP, então a gente fecha esse top 5 aí com Ash Blossom, Called by the Grave, Dimension Shifter, Dominus Impulse e SP Little Knight. Essas são aí com certeza as 5 cartas que, se você tem opção de rodar no seu deck, você com certeza vai querer rodar, não importa quais sejam os outros fatores. Então é isso, gente. Obrigado por quem assistiu até aqui. Se vocês discordam e acham que tem alguma carta mais importante do que essas 5 cartas que eu mostrei pra vocês, deixem aí nos comentários e a gente pode fazer um debate aí do que realmente deveria estar no lugar de alguma dessas cartas, mas me convençam o porquê, porque eu acho que eu não daria o braço a torcer com tanta facilidade. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.